nesse momento, que a gente vai gravar a reunião para deixar no nosso canal no YouTube, para aqueles secretários que não, ou presidente do conselho, enfim, ou algum membro que não pôde participar, possa participar. Então, essa reunião de hoje, na verdade, a gente está, digamos assim, se antecipando, né? Lógico que quanto mais planejamento, quanto mais tempo tivermos, melhor. Mas eu acho que acho que é importante a gente já iniciar esse debate, essa discussão de como nós iremos realizar essa conferência de assistência social esse ano. Então, a gente vai, eu não vou me aprofundar no tema, nos eixos, em pontos da discussão. A ideia é a gente colocar aqui apenas os principais pontos que a gente tem que estar discutindo sobre a realização da conferência, qual é o formato que a gente vai adotar, qual é o prazo que a gente tem para realizar, quando é que nós pretendemos realizar. Então, tudo isso para que a gente possa estar realizando aí essa conferência da melhor maneira possível, né? Envolvendo os usuários, envolvendo os técnicos, e deixando tudo de alguma forma organizado e que atenda às necessidades e também que atenda às questões de segurança, certo? Então, preparei aqui uma apresentaçãozinha simples. E outra coisa, eu vou querer que vocês também falem aí, viu? Participem, dê alguma sugestão, tire dúvida, para a gente poder ter aí essa discussão de uma maneira mais efetiva. Vou aqui preparar a nossa apresentaçãozinha. Vou deixar meu WhatsApp aqui no mundo. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. A gente até já disse na outra conferência, na outra reunião, que a gente tem esse prazo aí de realização de 3 de maio até o dia 31 de agosto, certo? Então, o que é que a gente já sugere, digamos assim, para a realização dessas conferências? Em tese, se bem que com essa pandemia, acho que ninguém pode prever mais nada, né? A gente está prevendo hoje que a condição melhore. Porém, não sei se vocês já viram, em algumas notícias e projeções, já estão se falando em terceira onda, devido a o avanço da vacinação está sendo lento. Então, com essas novas variantes do vírus, então já estão prevendo uma terceira onda, né, do vírus, da pandemia. Então, isso nos deixa, de certa forma, amedrontados. Lógico, sem fazer pânico, mas é algo que nós temos que se preparar e ter o cuidado. De todo modo, o que é que a gente coloca? Talvez esperar um pouco para a gente ver o que é que vai acontecer nesses próximos dias, meses, digamos assim, seja mais viável. O que é que eu estou dizendo? A partir do dia 3 de maio eu posso realizar a conferência. Tá, mas você será que tem condição, né, de fazer essa conferência na segunda-feira já? Provavelmente não, né? E digamos, mas na segunda semana de maio, mas e aí, como é que a gente vai estar em termos de infecção no município, avanço da vacinação, melhora da condição da pandemia ou não? Então, às vezes, aguardar um pouco, na minha opinião, talvez aguardar lá para o final de junho, ou até mesmo julho,
né, ou até mesmo agosto, seja mais viável, porque nós teremos mais tempo para que, se Deus quiser, essa vacinação seja mais ampliada e nós tenhamos mais participação, uma melhor condição aí da situação da vacinação e a gente tenha mais segurança para realizar a conferência. Então, é um ponto a se discutir. O tema da conferência, a gente também já colocou, assistência social, direito do povo, dever do Estado, com financiamento público para enfrentar desigualdades e garantir a proteção social. Aí nós temos os 5 eixos, certo? Que também, como eu disse, a gente não vai, hoje não é o momento da gente se aprofundar nesses eixos. O ponto que eu quero discutir com vocês é outro. E aí vem a grande questão, que eu acho que é o principal ponto que a gente tem que discutir. Inclusive, eu quero ouvir vocês as opiniões, que é a escolha do formato da realização da conferência. E esse formato, o que é que a gente... deixa eu pular isso aqui, pronto. E esse formato da conferência, depois eu volto para aquele outro. Nós temos que pensar, digamos, teriam 3 opções. Presencial, 100% presencial, 100% online ou híbrida, uma parte online e uma parte presencial. Eu analisando, eu acho que 100% online é praticamente impossível de fazer, na minha avaliação, certo? Eu acho que ou a gente parte para uma conferência 100% presencial, digamos, lá em agosto, a pandemia foi controlada, né? Você já tem, digamos, sei lá, 100 milhões de brasileiros vacinados, o número de mortes diminuindo, o meu município sob controle, eu tenho um local adequado para realizar, com um espaço, com ventilação, eu tenho como garantir a segurança, ótimo, certo? Então, e aí, é esse ponto que a gente tem que avaliar. E agora, nesse período pré-conferência, o que é que eu já posso fazer? O que é que meu conselho de assistência, o que é que eu, secretaria, já posso tomar de iniciativa para a realização da conferência? O que é que eu já posso estar fazendo? Certo? Que é esse slide aqui. Então, dever de casa, o que é que eu já posso tomar de medidas? A análise do relatório da última conferência. Então, principalmente aqueles municípios que mudaram de gestão, que não teve acesso a todos os documentos, já tem que buscar esse relatório das últimas conferências, da última conferência. Verificar o mandato do conselho. Alguns conselhos, por exemplo, têm mandato vigente até 2022, 2023, se tiver eleição agora, beleza. Mas tem conselhos de cidade que a gente trabalha aqui, que o mandato vai vencer agora em junho ou em maio. Então, nós já temos que buscar o quê? O processo de eleição e renovação do conselho. Para quê? Regularização da nomeação deles, inclusão no CAD suas. Lembrando que a conferência é um ato do conselho. É um ato do conselho para coletar da população, né, as suas propostas e anseios e discutir a política de assistência social. Definição da comissão organizadora, já pensar, iniciar, quem é que vai ficar à frente da conferência, da parte do conselho, da parte da secretaria, dos técnicos. Então, é algo que a gente já pode iniciar também. Reflexão sobre a melhor data para a realização, que é isso que eu estou colocando. Então, começar a pensar. Então, a decisão não é minha, a decisão não é da assessoria. Digamos que você decida por um formato híbrido e diga, não, Otávio, eu já quero fazer agora no final do maio, eu vou fazer um formato híbrido, eu tenho como garantir aqui a segurança e vou fazer. Ótimo, certo? Isso aí é uma decisão de cada um, é uma decisão local. Distribuição dos eixos entre os técnicos, então é importante já pensar nesses 5 eixos, quem seriam os responsáveis, para a gente já ir distribuindo os materiais, para que as pessoas já possam ler, já possam estudar, procurar informações, analisar como é que está esse eixo dentro do município, para que a gente tenha uma discussão mais qualificada dentro da conferência, tá certo? E aqui a gente... Então, essas são providências, alguns pontos que eu coloquei.
algumas providências que podem ser iniciadas, essa discussão nesse período, mesmo antes da conferência, para que a gente tenha aí uma melhor organização. Então, o que é que a gente coloca? Conferência 100% presencial. Primeiro, todas as questões de segurança, né? Então, o município consegue fazer essa conferência com toda a condição de segurança, atendendo os protocolos, decretos e legislações que ele esteja submetido? Sim, ok, beleza. Além disso, o que é que eu tenho que fazer? Aí são normas do Conselho. Obrigatório o uso de máscara, certo? E proteção individual para todos os participantes, em todos os espaços do evento. Obrigatória a aferição de temperatura de todos os participantes. Obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5 m de todos os participantes, né? E 2 metros daqueles que não usam máscara, que tem as dispensas, pessoas que têm autismo, né? Tem as idades aí que são dispensadas. Higienização e sanitização dos espaços, equipamentos e objetos a serem utilizados. Obrigatoriedade de disponibilizar álcool 70% em gel para higienização das mãos. E sempre é previsto na realização das conferências a questão da acessibilidade. Então, esses são apenas alguns cuidados que nós devemos ter no caso da realização de uma conferência presencial. Aí eu pergunto a vocês hoje, e aí queria ouvir de vocês, o que é que vocês hoje... Daqui a pouco, deixa eu terminar a falar aqui da híbrida, e aí a gente abre aqui a discussão. O que seria a híbrida? Seria uma parte presencial e uma parte online. Eu vou ter que ter muito cuidado com relação ao quê? A divulgação, porque, por exemplo, links para o pessoal acessar, não adianta nada eu fazer uma abertura de uma conferência online, só que esse link não chegou para as pessoas participarem, então não adianta. Então, eu tenho que pensar também em garantir a participação do usuário, porque a gente sabe que a conferência é um evento feito principalmente para os usuários da política, então eu tenho que garantir a participação. Formulários para o credenciamento, então se vai ser online, eu tenho que ter um formulário online, né, para o e-mail, para o pessoal se credenciar, porque aí eu já vou fazer esse credenciamento, a pessoa escolher o grupo de trabalho, enfim. Estrutura para transmissão, então como é que será essa transmissão dessa videoconferência? Eu vou fazer pelo YouTube, qual é o aplicativo que vai ser utilizado, as pessoas que vão participar, a internet, tudo isso. Uma programação mais ampliada, então assim, até mesmo o tempo não vai ser o mesmo do tempo que a gente faz numa presencial, e definir quais atividades podem ser online e quais podem ser presenciais, certo? E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem? O que é que vocês avaliam hoje? Como é que a gente pode pensar na realização? Hoje, como é que vocês pensariam na realização da conferência no município de vocês? Quem pode falar aí? Bom dia. Bom dia, Helena, de Jucurutu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Otávio, diante dessas colocações iniciais que o senhor apresentou, realmente nós estamos em um período de incerteza. E cada contexto municipal é muito importante a gente conseguir analisar nesse momento crucial, principalmente em relação ao Covid. A vacinação realmente muito lenta, eu não sei se será mantido esse prazo, que eu estava até conversando aqui com o meu colega, que ele está assistindo aqui junto comigo, porque a gente tem que fazer até um estudo um pouco técnico, na verdade, com a Secretaria de Saúde, e também aguardar ao Ministério de Saúde, se tem alguma projeção, como foi feito o ano passado, de uma possível redução dos casos, para que a gente possa trabalhar em cima dessas possibilidades, né? Porque, assim, são possibilidades. A gente pode se programar e, dentro de uma projeção técnica, organizar uma conferência para julho, mas o município B ter um surto e não conseguir realizar. Então, assim, é bem preocupante mesmo essa situação. O híbrido, do meu ponto de vista, seria
razoável de ser feito, porque a gente poder ter a parte presencial, mas em compensação a gente pensa, não, hoje todo mundo tem um acesso à internet, a um celular, mas assim, a gente ainda vê muitas limitações, né? E nós somos seres humanos sociais presenciais. E É. quando a gente diz, é online, tudo tem o seu lado bom e o lado ruim, mas o presencial realmente a gente tem a conexão com as pessoas. E numa conferência principalmente. Então, assim, a minha opinião é essa, eu queria só contribuir mesmo com essas colocações. Perfeito, Helena, obrigado. O que eu vejo hoje é, digamos, eu vou imaginar aqui um cenário hipotético, de uma conferência híbrida, né, que seria possível de realizar, digamos. Você faria a abertura online, ok? Então, eu faria, né, como, digamos, a gente está aqui, eu sou o prefeito, você, Helena, é a secretária de assistência, Francleide é a presidente do conselho, Vera Lúcia é uma usuária, aí eu tenho Valquíria, que é trabalhadora do SUAS, então todos nós aqui, aí vai ter Larissa, que é uma vereadora, aí eu tenho Magna, que é presidente de associação, então eu reúno todas essas pessoas que seriam importantes, né, dessa participação e faço a minha abertura online, onde cada um vai fazer o seu discurso, e isso eu faria o quê? Eu faria essa abertura, eu fazia uma transmissão online, eu deixaria essa abertura gravada nas redes sociais da prefeitura para que as pessoas pudessem ver. Digamos, a abertura foi feita na terça à noite. E aí eu deixaria um dia para que a quarta para que as pessoas pudessem ver essa abertura, um exemplo, além das pessoas que viram ao vivo, entendeu? E aí a gente faria toda essa discussão. Outro ponto, a gente tem a palestra magna, né, que é aquela que a gente faz, discorre sobre toda a apresentação do tema e dos eixos. Então, isso também é algo que poderia ser feito de uma forma online, né, produzir esse material, esse vídeo e tal, e que a parte dos grupos você faria presencial, distribuindo esses grupos em locais que você pudesse ter o controle da quantidade de pessoas, com toda a segurança do distanciamento e das regras com relação ao cumprimento dos protocolos de segurança. E, em seguida, em outro momento, a plenária final para a eleição dos delegados. Então, eu acho que daria para você, assim, tem algo, a híbrida, você tem como conciliar. Logicamente, é como eu disse, eu acho que o momento hoje não é de marcar a data da conferência. O momento hoje é de se começar a organizar. É isso, preparar o material, por exemplo, eu, inclusive, já vou disponibilizar para vocês, ver aqui, o material, da conferência. Por exemplo, eu já organizei aqui a minuta do relatório, do documento lá do relatório, as fichas de avaliação, de conselheiro, de participante. Já separei tudo dos informes, botei tudo no Word, certo? Para deixar tudo já separadinho para vocês. Para quando chegar perto da conferência, você ter tempo, a questão de planejar gastos. Então, eu acho que hoje o momento é mais disso, é de se preparar, se planejar, para quando a gente tiver a devida condição, realmente marcar uma data para fazer essa conferência. Então, tem uma pergunta aqui. No caso, você pensa na realização de mais de 2 dias? Pode ser. Essa realização da conferência, essa programação, vai depender muito dessa estrutura que a gente vai montar. Eu acho que cada município vai pensar. Por exemplo, então, eu posso, até na outra reunião, a gente deu uma sugestão. Essa conferência ela pode durar uma semana, quando pode durar 2 dias. Vai depender da forma que eu vou utilizar. Por exemplo, o debate de um grupo, de um eixo, a gente não podia estar fazendo da forma que a gente está fazendo agora. Digamos que o eixo 1 vai se reunir na sexta-feira, de 10 horas da manhã. Ou então, todos os eixos vão se reunir na sexta-feira, de 10 horas da manhã.
digamos, eu abri a conferência ontem à noite, um evento online. Agora pela manhã teve a exposição da palestra magna, digamos, de 8 horas, foi disponibilizado lá o link para o pessoal acessar. E de 10 horas iniciou o trabalho dos eixos, onde cada eixo foi uma reunião virtual dessa. Cada coordenador abriu a sua reunião virtual, enviou os links para os participantes e fez a discussão do eixo numa reunião virtual. Quando foi na sexta tarde, eu fiz a plenária final presencial. Então, aquelas pessoas dos grupos, representantes dos eixos, foram lá para participar da plenária final. Então, são sugestões, são modelos que a gente pode ir pensando. Pode ser 2 dias, pode ser 3 dias, pode ser um dia. Tudo vai depender de como a gente vai desenrolar essa programação, certo? Então, tudo isso a gente tem que se planejar para pensar como nós vamos desenvolver. Então, o momento é se organizar. É aqueles pontos que eu disse, é ver a questão do relatório, é pensar na comissão organizadora, ver como é que está a situação do conselho, preparar materiais, já definir a questão dos responsáveis pelos grupos, ir viabilizando, se eu for fazer híbrida, quais são as ferramentas que eu vou precisar, se eu tenho os equipamentos suficientes, quais são os espaços que eu tenho disponíveis para a realização da conferência. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Uma sugestão aqui, né? Principalmente na questão do discurso dos eixos, na minha opinião, deveria que fosse presencial. Como eu disse, são discussões, são pontos que devem ser analisados a nível de cada município. Então, isso é um ponto que a gente não tem como chegar para vocês dizer. Vai ser 100% presencial, vai ser 100% online, vai ser das duas formas obrigatoriamente. Isso aí vai ficar a critério de cada município, de cada conselho, de cada comissão. Certo? Mais alguém quer falar algum ponto? Levantar alguma discussão? Otávio, Franciele. Pode falar. Eu estava até falando aqui a questão de ser, eu acho viável que seja, que não abrir mão de ser presencial, principalmente pela questão da sociedade civil, né? A participação da sociedade civil. A gente já tem experiência de muitas conferências e vê que realmente, infelizmente, existe esse déficit de participação da sociedade civil. Então, eu acho que na minha opinião, né? Lógico, a híbrida cabe muito nesse momento que estamos, né? De incertezas, e não abriria a mão de nenhuma forma que, principalmente na questão da discussão dos eixos, né? Fosse de forma presencial, né? Eu acho que seria muito importante, principalmente que são temas que se deve ser abordado com... A gente vai discutir, vai ouvir opiniões, né? Vamos criar propostas, né? Então, eu acho que dessa forma, a questão dos eixos, eu acho que é muito importante que seja presencial. E a questão da abertura, eu acho que seria importante, seria legal, seria assim, como dizer, seria melhor nesse momento que fosse online, né? De forma virtual, de forma de live. Assim, a minha opinião, né? Perfeito, Fran. Ouvido aí o seu relato, foi o que a gente discutiu, né? Que isso aí realmente tem esse pensamento, lembrando que tudo a gente tem que também pensar na segurança, né? Então, se a gente pensa em fazer presencial, ok, desde que a gente atenda aos protocolos e garanta a devida segurança a todos os usuários e a todos os participantes. Isso é o ponto crucial para a gente discutir. Se eu consigo garantir essa segurança adequadamente, ok, né? Esse aí é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Otávio, sou Anderson aqui de Curutu. Fala, Anderson, fica à vontade. A gente pensou aqui, inicialmente, da gente fazer semipresencial. Isso. A gente poderia escolher uma escola municipal ou estadual que capacitasse os grupos dentro dessas salas de aula para não ter o contato de todo mundo na plenária. E a gente faria a plenária virtual de cada sala,
saía o relatório, né, das discussões do grupo, uma pessoa iria apresentar, né, porque já tinha sido, que sempre ocorre assim nas presenciais, né? Isso. Uma pessoa apresenta e a gente bota para votação do plenário, mas a gente teria uma central, digamos que uma central com a comissão, com a presidência, com a comissão, e a gente, dentro de cada sala, a gente colocaria um representante para fazer essa explanação e a gente fazia a votação da plenária, mais virtual. Mas que estivesse todo mundo dentro das salas de aula, os eixos, porque é como as meninas falaram, é praticamente impossível. O pessoal não quer participar. E se a gente não tivesse pessoal junto assim, vai ser muito complicado. Eu acredito que a gente poderia pensar nesse formato. Verdade. A discussão dos eixos online fica muito complicado para os usuários participar, realmente. É um formato interessante e a gente tem que levar em consideração. Eu acho que é aquela história, né? Verificar um espaço, ter um espaço adequado, verificar a quantidade de pessoas, o distanciamento das cadeiras, né? Toda a questão da segurança. Eu acho que é uma possibilidade viável. E a gente pensou assim, para a abertura, a gente fazer também dessa forma online, mas que a gente conseguisse também fazer presencial na central, onde ficaria a central, eles faziam de lá e a gente transmitia de lá. Fazia de lá e transmitia online para quem não pudesse participar, né? Isso. Eu penso que seja tudo um dia só, sabe? A gente conseguir enxugar as falas da mesa, né? A gente conseguir enxugar ao máximo para que a gente conseguisse fazer tudo num dia só, porque por mais que levasse o dia inteiro, mas que a gente conseguisse fazer num dia só, porque eu acho que quebrando assim, quebrando em dias, eu acho que fica muito o raciocínio quebrado e as pessoas acabam perdendo o interesse de estar ali naquela hora de discutir, sabe? Exatamente. A minha sugestão, eu acho que seria uma coisa para a gente pensar. Perfeito. Mais alguém quer colocar algum ponto? Então, pessoal, sobre a conferência é isso, certo? Então, vocês ouviram aí as trocas de informações, de opiniões. Vamos iniciar o que é que a gente já pode ir discutindo. E outro ponto que eu quero abordar com vocês, principalmente com os secretários. Semana que vem, nós vamos estar discutindo sobre benefício eventual e lei do SUAS. Então, eu quero, importantíssimo, participar os secretários e os técnicos do município, assistente social, psicólogo, dos CRAs e CREAS, que são responsáveis pela avaliação e concessão de benefício eventual, certo? Aqueles municípios que ainda não têm lei do SUAS, eu já pedi que entrassem em contato comigo, a gente está com uma minuta atualizada, enviando para todos, para que possa fazer o envio para os procuradores no município e para avaliar a lei, a gente deixar regulamentado de acordo com as normas do SUAS, certo? Tanto a regulamentação da lei do SUAS, que aí a lei do SUAS contempla a parte de conselho e benefício eventual. Teremos, logicamente, também um decreto para a regulamentação do benefício eventual, certo? Então, hoje eu vejo que muitos municípios têm uma dificuldade imensa para justamente poder diferenciar e saber o que de fato é benefício eventual e o que não é. Tem muita gente dando cesta básica continuamente a famílias e colocando isso como benefício eventual, dando materiais para reforma de casa, colocando como benefício eventual, pagando continuamente contas de água, botijão de gás, uma série de coisas colocando como benefício eventual. Então, tem uma discussão bem interessante para a gente fazer sobre benefício eventual. E aí a gente vai estar levando essa discussão. A princípio, a gente mantém esse nosso horário da sexta-feira, mas se houver sugestão de vocês para a gente adiantar para segunda, para terça, para quarta, o dia que vocês acharem melhor, eu estou à disposição para fazer, tá certo? Então, fica aí na nossa agenda esse tema que eu acho que é muito importante e vocês estão precisando. Paralelo a isso, o que é que eu estou elaborando? A gente está trabalhando em uma legislação na parte de segurança alimentar, que seria na distribuição de cestas e alimentos, porque o que é que eu vejo?
Ah, mas o município quer distribuir 100 cestas, 50 cestas todo mês, 200 cestas todo mês. Isso não é benefício eventual. Essa é uma ação de segurança alimentar. Que aí o município... Ah, mas o município não pode fazer? Pode. Devidamente regulamentada, né? Devidamente com seus critérios expostos, observando os princípios da administração pública, fazendo a distribuição da forma correta para que não gere problema nem para o secretário, nem para o prefeito, nem para os técnicos. Mas eu não posso distribuir 50 cestas básicas todo mês para aquela mesma pessoa durante um ano e dizer que aquilo ali foi benefício eventual. Não é, certo? Então, é porque aquela família que não sai da condição de pobreza e ela precisa... Então, eu estou precisando de um outro programa. Eu estou precisando de um programa de apoio a essas famílias, um programa social que possa ajudá-la a sair da condição de pobreza. Mas não é com a doação de benefício eventual que nós vamos resolver a pobreza de uma família. Então, o benefício eventual ele tem uma característica muito singular, que é a temporalidade e um fato que a gente vai discutir mais a fundo nessa reunião, um fato incerto. Então, estou apenas só dando um iniciozinho, mas para a gente já pensar. Por que é que eu digo que é importante a participação dos técnicos? Porque quem emite parecer de benefício eventual, geralmente, assistente social do CRAS. Então, é importante que essa assistente social do CRAS, que essas pessoas que são responsáveis pela emissão de parecer, que conheçam e saibam o que é, de fato, o benefício eventual. Então, a gente vai estar levando esses pontos aí para discutir, certo? Mais algum ponto, pessoal? Alguma observação? Tudo ok? Então é isso. Tenham todos um bom final de semana. Débora, quer falar, Débora? Débora levantou a mãozinha aí. Não sei se foi sem querer. Então, pessoal, é isso. Tenham todos aí um bom final de semana. Fiquem com Deus. Vacina aí para todo mundo, se Deus quiser. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem entrar em contato, agendamento de visita, necessidade que estejam precisando aí, fiquem à vontade de nos contactar, ok? Podemos encerrar. Vamos tirar a foto da nossa reunião, né? E esquecendo. Ligar as câmeras.